de hoje, já estou com o microfone. Obrigado. São dois? Que bom, primeiro um e o outro. Bom, minhas irmãs, meus irmãos, o tema de estudo da noite de hoje é sobre mediunidade. E para falar, digamos assim, a gente achou interessante a gente começar com Deus, para a gente ter a respeito de Deus. E aí, pela doutrina espírita, o Deus para nós, Deus existe, Ele é infinitamente justo e bom, essa é a essência de Deus, que Ele é justo e bom, a tudo se estende a sua solicitude, vivendo a harmonia do universo, tudo a gente vê que Ele está sempre solícito e organizou tudo direitinho. Até nós mesmos, no nosso corpo físico, tudo funciona em harmonia, só fica em desarmonia quando a gente faz alguma coisa que come alguma coisa, alguma atitude assim. E Deus, Ele só quer o nosso bem. Portanto, nós devemos o quê? Nós devemos confiar em Deus. Isso é o essencial. Deus é o Criador, né? O nosso Criador, Criador do Universo, nosso Criador, e Ele é o Pai de todas as coisas. Jesus, quando nos revelou que Deus é Pai, e o Espiritismo, ele vem e vai relembrando a revelação de Jesus. Porque Jesus, quando os apóstolos perguntaram para ele como que nós deveríamos nos dirigir a Deus, e Jesus responde: dizei assim, Pai nosso que está nos céus. Então, para falar com Deus, Ele é o nosso Pai, e Ele está permanentemente conosco. Existe um outro conceito também, que é importante que a gente saiba, né? Se quem tem dúvidas a respeito da existência de Deus, é só olhar as primeiras 13 perguntas, as primeiras 16 perguntas do Livro dos Espíritos, que fala sobre Deus. Deus, atributos, provas da existência de Deus. Então é interessante para que a gente tenha essa convicção dentro da gente. E o outro conceito é a respeito da alma. E Kardec, em toda a sua obra, ele utiliza esta definição da alma. E Kardec, quando ele escreveu o Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos foi escrito para nós encarnados. Então, alma, ela dá uma definição logo na introdução do Livro dos Espíritos, no item 2. Kardec faz uma exposição e chega a essa definição. Alma é o ser imaterial e individual, que em nós reside e sobrevive ao corpo. E pergunto, o que é isso durante o Livro dos Espíritos? O que é a alma? É um espírito encarnado. E o que era a alma antes de encarnar? Espírito. Então, alma e espírito é a mesma coisa. Apenas Kardec, em termos didáticos, e para ficar claro nas referências, a alma é o ser, somos nós. Nós temos em nós uma alma. E quando a gente desencarna, o corpo fica aqui na Terra, no mundo material, e a gente volta para o mundo espiritual, que é a nossa pátria. E Kardec, no Livro dos Médiuns, logo na primeira parte do Livro dos Médiuns, capítulo 1, item 4, bem no comecinho, Kardec fala essa frase: a existência da alma e a existência de Deus constituem a base da doutrina espírita. Portanto, se alguém tem dúvida a respeito de Deus, da existência de Deus, tem dúvida a respeito da alma, é importante estudar, porque tudo que a doutrina espírita fala tem como base
a existência de Deus e que nós não somos esse corpo físico que nós temos aqui. Nós somos um espírito encarnado neste corpo. Também outro conceito para o estudo que nós vamos realizar seria a respeito dos dois elementos gerais do universo. Kardec, ele estava estudando logo no começo do Livro dos Espíritos, falando sobre Deus, depois sobre Espírito, depois sobre matéria. E aí, quando estava assim, terminando esse estudo, nas perguntas e respostas, lá no Livro dos Espíritos, na questão 27, Kardec, querendo fechar o raciocínio sobre espírito e matéria, ele pergunta aos espíritos superiores: há então dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito? E os espíritos superiores respondem: sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. E continua o espírito superior: Deus, espírito e matéria constitui o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, ou fluido cósmico universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria, propriamente dita, porque a matéria é muito grosseira para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Então há necessidade do fluido universal, que também nós vamos conversar a respeito. Então, minhas irmãs e meus irmãos, tudo que existe no universo, nós temos no universo Deus, e temos o elemento material, e temos o elemento espiritual, ou o elemento inteligente. Então, o elemento inteligente está, e o elemento do universo. Agora, quando Deus nos cria, é que esses elementos que estão no universo todo, o princípio inteligente, Deus individualiza o princípio inteligente. Na hora que ele individualiza, ele cria um espírito. E da mesma forma a matéria. Deus vai individualizando o elemento material, a matéria para nós. Então, e existe também esse fluido cósmico universal. Então, o fluido cósmico universal, minhas irmãs e meus irmãos, ele o que ele é? Ele é a matéria elementar, primitiva, cujas modificações e transformações constituem uma variedade muito grande de corpos na natureza. O fluido cósmico universal, ele tem dois estados distintos, dois extremos: o da eterização, ou seja, como se fosse assim, do éter, né? Algo assim que é imponderável, ou seja, que não pode ser pesado, eterização, e o da materialização, ou ponderabilidade, porque a matéria, o que a gente tem? Na matéria a gente consegue pesar a matéria, né? A gente vai pesando as coisas todas. Então, o que é imponderável e o imponderável? É claro que você tendo essa eterização e tendo a materialização desse fluido universal, o que acontece? Existe um caminho, né? Na transformação ou no caminho dessa eterização até a materialização. Isso, o fluido cósmico universal, que é matéria, né? Então, existe essa transformação do fluido etéreo e imponderável para transformar em matéria tangível e ponderável. Mas, como tudo na natureza, a natureza ela não dá saltos. A natureza faz tudo uma transição, vamos dizer assim, que muitas vezes demora muito e muito tempo. Então, cada um desses dois estados do fluido universal, os dois, eterização e a materialização, né? Esse da materialização justamente é o que nós percebemos aqui na Terra, os fenômenos do mundo visível. Tudo que acontece aqui na Terra
temos a materialização desse fluido cósmico universal. É o que nós percebemos, o mundo que nós percebemos. E a eterização seriam os fenômenos do mundo invisível, o que acontece no mundo invisível. Mas vejam bem, fluido cósmico universal, nós somos almas, somos espíritos. Somos do princípio inteligente do universo. Nós não temos nada a ver com matéria. Matéria é uma coisa e o princípio inteligente é outra. Nós somos almas, somos espíritos. Somos dessa parte do mundo invisível, né? Agora, a matéria vem do fluido cósmico universal e chega até a materialização, mas é sempre matéria. Então, os fenômenos materiais acontecem como o fluido cósmico características, né? Porque nós estamos tratando do fluido independente de nós como almas. Então, pelo fluido, o que acontece? Os fenômenos materiais, o que o fluido cósmico universal nos proporciona como matéria, eles são da alçada da ciência. As nossas ciências aqui na Terra, todas trabalham com com essa matéria, a parte visível. Então, o que a gente diz assim, é o fluido cósmico universal materializado no seu estrado, vamos dizer assim, menos puro, que é muito pesado ainda, né? E, vamos dizer assim, os fenômenos materiais da alçada da ciência. E os outros fenômenos, qualificados de fenômenos espirituais ou psíquicos, que se ligam à existência dos espíritos, cabem nas atribuições do espiritismo. Então, a ciência espírita, ela cuida do com o mundo espiritual, o relacionamento nosso do mundo material com o mundo espiritual. E através do espiritismo é que nós ficamos sabendo da existência desse mundo e como é que os habitantes dele, porque Kardec, né, entrevistou, né, e mesmo outros estudiosos através de médiuns, conversando com esse outro mundo, que Jesus também já tinha falado para nós. Jesus, quando estava com Pilatos, e Pilatos, então já estava para ser, vamos dizer assim, seria crucificado, né? Quando ele estava falando com Pilatos, Pilatos pergunta se Jesus era rei. E Jesus diz, sim, sou rei, tu o dizes, mas o meu reino não é deste mundo. Porque se o meu reino fosse deste mundo, os meus não teriam permitido que eu fosse prisioneiro dos judeus. Então, mas o meu reino ainda não é aqui. Então, Jesus foi que disse para nós, afirmou, que existe um outro mundo. Existe um outro mundo. No corpo físico, existe um outro mundo. É esse reino que Jesus falou. Meu reino não é deste mundo. Da mesma forma, quando ele estava conversando, já na cruz, Dimas, o Dimas pede para que ele se lembre dele quando Jesus chegasse no paraíso, chegasse no outro mundo. E Jesus diz para ele para consolá-lo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, Jesus ali crucificado, e também uma coisa interessante, é que ele atendeu o bom ladrão. Depois ele se vira na frente ali, ele estava vendo a mãe dele, que ia perder o único filho, e o apóstolo, que depois se tornou apóstolo, João, que também não tinha mais família. Então, o que Jesus faz? Se dirige à mãe dele e diz assim, mãe, eis aí o teu filho. E diz para João, filho, eis aí a tua mãe. Então, ele consolando os dois, e ele lá crucificado. E pouco antes, né, do fim, o que Jesus diz? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então ainda lança assim um pedido para todos aqueles que agiram para a sua crucificação. Então Jesus, nessa forma, né, crucificado,
ele teve essa iniciativa de ajudar um dos ladrões, ajudar a mãe, ajudar o amigo, né, João, para que os dois então ficassem juntos, mãe e filho, e a todos aqueles que trabalharam para a sua crucificação. Então Jesus são esses exemplos que Jesus dá, e também Jesus nos revelando, existe um outro mundo. A partir de então, passou a ser um ponto de doutrina, das doutrinas cristãs, essa de que existe vida após a morte do corpo físico, e que é lá e para onde todos nós vamos. A doutrina espírita nos explica, existe o mundo espiritual e o mundo material, mas o mundo espiritual é o principal na ordem das coisas. Como os espíritos dizem, o mundo material poderia não existir, que o mundo espiritual continuaria existindo. Então existe esse consolo que Jesus nos traz, falando sobre que o reino não era deste mundo. Bom, quando está encarnado, o homem só percebe os fenômenos psíquicos, por exemplo, ligados à vida aqui na Terra, corpórea. Os fenômenos do domínio espiritual escapam aos sentidos materiais. Agora, no estado de eterização, isto é, lá no mundo espiritual, o fluido universal sofre modificações muito variadas, e lá no mundo espiritual, o fluido universal, ele tem uma aparência tão material quanto dos objetos que são tangíveis. Então, lá no mundo, vamos dizer, etéreo, né, o mundo espiritual, o fluido cósmico universal, da mesma maneira como ele está aqui para nós, e nós temos essa mesa, né, mesa material, porque nós estamos no mundo material, e lá no mundo espiritual vão ter mesas do fluido cósmico universal, mas adequadas àquele mundo, com essa eterização. Por isso que a gente não enxerga, a gente não vê, porque vamos dizer assim, uma outra dimensão, uma outra forma que a gente não tem a capacidade para isso. No dia que nós, lá num futuro bem distante, né, no dia que nós evoluímos, quando a gente estiver encarnado, né, em algum lugar, a gente vai enxergar, né? Então nós um dia chegaremos a isso, mas por enquanto nós estamos ainda muito no mundo de expiação e provas, que das 5 categorias de mundo é o segundo. Só abaixo de nós só tem mundo primitivo, né? Então, mas isso não é para nos deixar tristes. Nós estamos num processo de aprendizado, de evolução, de desenvolvimento. Então, é a mesma coisa, vamos dizer assim, nós seríamos como se estivéssemos assim, no ensino fundamental 1, somos crianças ainda. Então, a gente veio aqui para a Terra, para a escola, para a gente aprender as coisas aqui na Terra, né? E a mesma escola, quando a gente vai subindo de grau, né, que vai ensino fundamental 2, ensino médio, graduação, pós-graduação, à medida que ele pode fazer esse caminho, da mesma forma, na nossa evolução como espíritos. Esse vamos dizer assim, é o que nos cabe fazer. Portanto, tudo que a gente possa aprender aqui na Terra, estudar, né, na área da sabedoria, que seria o estudo, o fazer, para a gente ganhar experiência, parte, vamos dizer assim, do amor, para que a gente possa, nos relacionamentos, a gente aprender e se desenvolver. Se desenvolvendo com sabedoria e amor, nós estamos no processo da nossa evolução. Então, lá no mundo espiritual, o fluido cósmico universal, que é nessa fase, no estado de eterização, o que ele é? Para eles, lá no mundo espiritual, nós vamos ter cadeira, vamos ter mesa, vamos ter tudo isso aí. Se a gente vai lendo os livros do André Luiz, ele saindo de nosso lar para vindo para a Terra, ele vem caminhando com o que existe entre nosso lar e a Terra. Então, quer dizer, existe tudo que a gente vê aqui, nós temos também no mundo espiritual. No livro Os Mensageiros,
André Luiz, ele, quando chega no posto de socorro, antes de chegar na Terra, ele entra no posto de socorro e vê na entrada um quadro muito bonito, né? Ele diz assim, poxa, vocês têm uma cópia aqui do quadro do fulano de tal, lá na Terra. Aí eles esclarecem, não, esse é o original. Esse que você está mencionando, em sonho, ele esteve aqui. Quando ele viu o quadro, ele gostou muito do quadro. Então, quando ele voltou, reproduzir o que ele tinha visto. Então, lá tem quadro também, tem tudo como nós temos aqui na Terra, mas nós não podemos captar, que não temos ainda essa capacidade enquanto estamos encarnados. Quando a gente desencarna, a gente passa para o mundo espiritual e vai vivenciar tudo isso. Então, quando a gente, aqui, o que a gente faz? A gente mistura substâncias, né? Apenas a gente mistura para poder produzir um efeito. E aqui ele só deu esse exemplo. Por exemplo, você manipula flores para você produzir o perfume. Você manipula frutas e aí você vai ter uma vitamina, por exemplo. Se você manipular ferro e calcário, aí você produz o aço. Então, nós estamos sempre manipulando coisas aqui na Terra. Da mesma forma, os espíritos, eles manipulam as suas substâncias, que lá no mundo espiritual tem a mesma, vamos dizer, consistência como tem para nós. Então, é tudo muito parecido. Então, os nossos sentidos aqui na Terra, eles foram feitos para perceber a matéria tangível, essa matéria, não o fluido cósmico universal na sua forma de eterização. Então, quer dizer, aqui para nós, no mundo material, nós temos assim, esses fluidos que estão mais próximos da materialidade, são esses que formam aqui para nós, a atmosfera espiritual da Terra. E é interessante a gente lembrar um pouquinho que nós, como seres humanos, né, cada um de nós, como o homem de uma maneira geral, é formado de 3 partes. Nós temos uma alma, um perispírito e o corpo. E Kardec, ele fala sobre isso, da mesma forma como o germe, o perisperma e a casca. Então vejam só, minhas irmãs, meus irmãos, aqui nós temos aqui a alma, né, o perispírito e o perisperma, porque a ciência, ela diz assim, aqui dentro do abacate, por exemplo, que a gente colocou, que ficou mais visível, aqui no abacate é o germe, que vai dar origem a outra árvore, né? Então, para proteger o germe, tem a casca e tem essa massinha, gosta, né? Então a ciência já falava germe, perisperma e casca. Por isso que Kardec, com seu conhecimento científico, ele diz assim, nós também, e com os conhecimentos que ele foi adquirindo no mundo espiritual, nas perguntas e respostas, nós somos a alma e temos um corpo, ou seja, o germe e a casca. E tem algo intermediário, que aí ele chama de perispírito. Kardec chama de perispírito para nós. O perispírito, minhas irmãs e meus irmãos, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. O perispírito, ele é uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. Então nós somos o quê? Nós fomos do princípio inteligente, nós somos individualizados por Deus. E aí quando a gente vem para um planeta como a Terra, quando chegamos aqui no planeta Terra, o que acontece? Nós mesmos vamos absorver, né, daquela atmosfera, daquele ambiente espiritual da Terra, nós vamos absorver isso aí para formar o nosso perispírito. E o corpo de carne nosso tem a mesma origem, do mesmo fluido, só que para nós é um fluido condensado e transformado nessa matéria que a gente vive aqui, né? Então a origem é a mesma. Os dois, o perispírito e o corpo físico, são matéria.
mas em estados diferentes. O perispírito, ele é formado dos fluidos ambientes, e a natureza do perispírito está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Um espírito muito inferior aqui na Terra, quando ele desencarna, o perispírito dele é tão pesado que ele acha que está vivo ainda. Muitos têm essa sensação. Por quê? Sendo um espírito, vamos dizer assim, grosseiro, ou ainda muito bruto, ele absorve mais desses fluidos da Terra, então fica mais pesado. Tem nos mensageiros também tem uma situação que André Luiz descreve, que eles tinham acabado de sair de nosso lar, e André Luiz estava ele, o colega dele e o mentor espiritual. E ele diz assim, pois é, o mentor espiritual, o perispírito dele é tão levinho, que ele pode voar lá no mundo espiritual, que André Luiz chama de volitar. Ele podia volitar, mas nós não podemos. Então ele não faz isso, ele podia ir lá para frente, só vocês me encontram lá naquelas montanhas, ele podia fazer isso. Mas o que ele fez? Para não humilhar os dois, ele caminhou junto com eles. Característica de quem já começa a ser um pouco mais desenvolvido, né? Então, minhas irmãs, meus irmãos, o que é o médium? O médium, ele é o intermediário entre os vivos da Terra e a alma dos chamados mortos, lá no mundo espiritual. Médium seria, assim, um intérprete incumbido de transmitir aos homens os ensinos dos espíritos. Aí o que Kardec fala sobre o médium no livro dos médiuns? 159, Kardec diz assim: todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é, por esse fato, um médium. Pode-se dizer que são mais ou menos médiuns, mas costuma-se dizer que são médiuns apenas aquelas pessoas que têm a faculdade mediúnica que se mostra bem caracterizada. Normalmente a gente chama assim. Mas Kardec diz assim, nós estamos de uma maneira que a gente, de vez em quando, sente a presença de espírito, nós, através do pensamento e tudo. Então, nós, como diz Kardec, todos somos mais ou menos médiuns, né? E a mediunidade, o que é? Pelo dicionário, ele é a qualidade do médium, a mediunidade. A mediunidade, ela é inerente a uma disposição orgânica. O que é inerente? Inerente é que está inseparavelmente ligado a alguma pessoa ou alguma coisa. Então, a mediunidade, ela está inseparavelmente ligada ao quê? A uma disposição orgânica nossa. E qualquer homem, né, ou qualquer ser humano pode ser dotado da mesma forma da mediunidade, como você vê, você ouve e você fala. Da mesma maneira que acontece isso, nós também pode ser a mediunidade. Quer dizer, ela está como possibilidade para todos nós. Então, a mediunidade, minhas irmãs e meus irmãos, é uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos flexível aos espíritos em geral. Então, a mediunidade é uma aptidão orgânica que nós temos, que podemos ter, né? Por isso que se fala desenvolver a mediunidade. Então, mas em alguns aparece, a mediunidade começa a aparecer desenvolvida. E qual é o objetivo da mediunidade, minhas irmãs e meus irmãos? E aí nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, itens 11 e 12. E aí tem uma passagem de Mateus. Estando Jesus na mesa da casa de Mateus, vieram aí ter muitos publicanos. O que eram os publicanos? Os publicanos, eles eram incumbidos de arrecadar as taxas, impostos determinados pelo Império Romano. Então, o publicano, ele tinha que arrecadar imposto. Então, por isso que o pessoal não gostava muito deles, porque eles iam lá para querer cobrar, né? Então, estando Jesus à mesa na casa de Mateus, vieram ali ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos, o que fez que os fariseus
notando, quer dizer, quem era fariseu? Fariseu, minhas irmãs, meus irmãos, a tradição era uma parte importante da teologia dos judeus. E a tradição, o que era? Era interpretação no sentido das Escrituras, né? E um interpretava aqui, o outro ali, e para quem interpretava da mesma maneira, aquilo virava um dogma, ou seja, um ponto fundamental da sua doutrina. Então, das diversas interpretações que surgiram das Escrituras, nasceram diferentes seitas. Cada uma pretendia ter o monopólio da verdade e se detestavam uns aos outros. E entre essas seitas, a seita mais influente era a seita dos fariseus. Os fariseus, eles eram cumpridores das práticas exteriores, o culto das cerimônias. Para eles isso era o mais importante do que o conteúdo ou a orientação para comportamento para a gente, né? Então eles eram cumpridores das práticas exteriores e culto das cerimônias. E, consequentemente, eles eram inimigos dos inovadores. Eles eram muito orgulhosos e ansiavam dominação, né? E de virtude eles não tinham nada, mas tinham grande influência sobre o povo. E eles eram muito poderosos. E no final eles se aliaram aos príncipes dos sacerdotes para se amotinar contra Jesus, o povo todo, que acabou acontecendo. E aí eliminar Jesus. Então essa foi, vamos dizer assim, a ideia deles. E depois de algum tempo, foi indo, aconteceram guerras, aquele negócio todo, e eles acabaram desaparecendo. Então os fariseus, notando ali, Jesus disseram aos discípulos: como é que vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Jesus, ouvindo, disse-lhes: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. E aí a explicação que Kardec nos dá. Jesus, ele ficava próximo principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são aqueles que mais precisam de consolações, dos cegos, dóceis e de boa fé, porque apenas pedem que lhes deem vista para enxergar, e não dos orgulhosos que julgam possuir toda a luz e nada. Essas palavras, como tantas outras, nessas palavras de Jesus, encontram no Espiritismo a aplicação que lhes cabe. Há quem admire de que, por vezes, a mediunidade seja concedida a pessoas indignas, pessoas capazes de a usarem para o mal. Isso a gente está sempre ouvindo falar da má utilização da mediunidade. Dizem, que tão preciosa faculdade deveria ser atributo apenas daqueles de maior merecimento. E por que vai na mão dessas pessoas tão difíceis, né? A mediunidade é inerente, ou seja, ela está inseparavelmente ligada a alguma pessoa ou coisa. A mediunidade é inerente a uma disposição orgânica, de que qualquer homem pode ser dotado da mesma forma como ver, ouvir e falar. Deus deu faculdades ao homem e lhe dá liberdade de usá-las, mas não deixa de punir aquele que delas abusa. Então, tudo que a gente recebe, que a gente tem, então, como nada acontece por acaso no universo, tudo que acontece com a permissão de Deus, e Deus permite, mas Ele nos concede e deixa que a gente tome as decisões e a liberdade de fazer o que quiser com essas faculdades que nós temos. Da mesma coisa com a mediunidade. E se só os mais dignos fosse concedida a faculdade de comunicar com os espíritos, se só fossem os mais dignos, quem é que vai pretender dizer, não, eu sou digno? Quem é que vai chegar a fazer isso? Quem é que tem condições disso? E Kardec perguntou, onde é que está o limite daquilo, da dignidade e da indignidade? Onde é que está o limite? Se for nos extremos, a gente sabe. Mas tem um mais ou menos ali, né, de um para o outro, que fica difícil a gente entender, né?
A mediunidade, ela é conferida sem distinção. Os espíritos possam trazer a luz para todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre, ao rico, àqueles que usam uma vida reta para os fortificar no bem e aos viciosos para corrigi-los. E aí Kardec pergunta: não são esses viciosos os doentes que necessitam de médico? Por que Deus, o pecador, por que Deus privaria o pecador do socorro que pode tirar ele do lameiro onde ele está? Por que Deus não deixaria? E aí Kardec explica: os bons espíritos lhe vêm ao auxílio. Então quem tem a mediunidade começa a ter mais facilidade para a ligação com o mundo espiritual. Os bons espíritos vêm ao auxílio e seus conselhos são dados diretamente para essas pessoas, vamos dizer, viciosas, para todos, né? Mas eles recebem diretamente os conselhos. E esses se apresentam para ele, que tem essa mediunidade, para impressioná-lo de modo muito vivo. E é mais vivo do que se ele recebesse indiretamente. Ah, não, veja bem, eu estava num trabalho mediúnico, veio uma mensagem para você, é uma coisa. A outra, ele tendo a mediunidade, ele mesmo recebe a mensagem. Sabe? Então Deus, na sua bondade, para poupar o trabalho ao vicioso longe, coloca a luz nas suas próprias mãos. Não será ele bem mais culpado se não quiser ver? Poderá desculpar-se com a sua ignorância quando ele mesmo escreveu com as suas mãos, ele mesmo viu com seus olhos, ele mesmo ouviu com seus próprios ouvidos. Então ele não tem como dizer que não sabe, porque foi tudo direto. Deus deu a mediunidade a todos, pode dar a todos, justamente para isso, sem distinção. Porque aí ele recebendo aquilo diretamente, ele vai raciocinar a respeito disso. E também ele ter pronunciado com a sua própria boca quando receber esses conselhos. Se ele não aproveitar, será então punido pela perda ou pela perversão da faculdade que lhe foi dada, e da qual, nesse caso, os maus espíritos se aproveitam, se aproximam e vão obsidiá-lo. Então, todos aqueles que, vamos dizer, fracassam com a mediunidade, justamente é isso. Porque recebem, estão vendo, está tudo certinho, mas não querem agir daquele jeito. E aí agem de forma inadequada. Aí os bons espíritos se afastam. Já deram o conselho, já foi tudo direitinho, eles se afastam, porque respeitam a decisão da pessoa. E aí os obsessores se aproximam e vão dando conselhos aí ruins e tudo mais, mas mesmo antes de receber conselho, a responsabilidade é nossa. É a mesma coisa, alguém chega para mim, briguei com alguém, diz assim, tá aqui, vai lá e mata essa pessoa. Eu vou lá matar? Eu estou recebendo o conselho, mas eu faço se eu quiser. Né? Então, os obsessores vêm e aconselham a gente, e a gente cai se quiser. Né? Então, a mediunidade, minhas irmãs e meus irmãos, não implica que as relações habituais sejam apenas com espíritos superiores. Mediunidade não é isso, é só com os espíritos superiores. A mediunidade é apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos flexível aos espíritos em geral. O bom médio não é aquele que comunica facilmente. O bom médio é aquele que é simpático aos bons espíritos, e aí somente dele vai ter assistência. Então, a gente às vezes fraqueja, mas os espíritos estão vendo que você está tentando acertar. De vez em quando escorrega e tudo, que nós somos imperfeitos, né? Mas que nós estamos tentando acertar. Então, unicamente nesse sentido que a excelência
se torna onipotente sobre a mediunidade. Então, para finalizar, a gente colocou aqui sobre o objetivo da vida, um trecho aqui a questão 860 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: pode o homem, pela sua vontade e por seus atos, fazer que não se deem acontecimentos que se deveriam verificar e reciprocamente? Quer dizer, quando a gente vem, todos nós fazemos uma programação, né? Ou a gente faz de bom grado, ou se a gente está devendo muito, obriga a gente, essa daqui é a tua programação. Então a gente tem essa programação. Então nesse processo veio e teriam algumas coisas previstas. Então a gente pode, por sua vontade, que não se deem alguns fatos, resposta dos espíritos superiores: pode, se essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver cabimento na sequência da vida que ele escolheu. Acresce ainda que, para fazer o bem, como ele cumpre, pois que isso constitui o objetivo único da vida. Então, nosso objetivo na vida é fazer o bem. E ao fazer o bem, viver e fazendo o bem, nós vamos nos desenvolvendo e vamos aprendendo. Então, nós estamos aqui na Terra, né, para fazer o bem. E é isso aí, minhas irmãs, meus irmãos. Muito obrigado e que Jesus nos abençoe.